A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, todos nós já lemos os Salmos, né? Mas os Salmos têm muitas passagens que, infelizmente, muitos não leem. Olha que interessante o Salmo 15. O Salmo 15, ele fala sobre o modelo do justo. E aí o que acontece? É um salmo do rei Davi e ele nos exorta a sermos justos, né? Então, irmãos, é interessante que ele fala: quem habitará no santuário de Deus. Então nós sabemos que o santuário, na época do rei Davi, era o tabernáculo. O tabernáculo que ficava em Sião. E posteriormente ele transferiu o tabernáculo para Jerusalém, ou cidade de Davi, né? Como na Bíblia fala. Mas o tabernáculo, na realidade, é o tabernáculo do céu. Então nós temos que procurar viver para estarmos no tabernáculo do céu. E o rei Davi, ele fala no Salmo 15, que quem habitará no tabernáculo do céu. E Jesus, o nosso mestre, ele também nos ensina e ele também nos exorta para que praticamos a justiça e vivemos retamente. Por quê? Porque muitos homens de uns dias de hoje pregam a justiça, mas não vivem a justiça. Pregam seguimento a Deus, mas sequer seguem os seus mandamentos, seus preceitos e as suas leis, alegando que é impossível seguir a todas as leis de Deus. Ora, irmãos, Jesus nos falou que o fardo dele era leve e o jugo suave. E Jesus também falou que passa o céu e a terra antes que um traço da lei desapareça. Então, irmãos, ser justo, irmãos, é se fazer, é praticar a vontade de Deus, expressa pelos seus santos profetas e pelo nosso Mestre Jesus, o Yahushua HaMashiach, o Salvador que Deus nos enviou e ungiu para nos resgatar. Então, irmãos, o Salmo 15 ele é lindo, irmãos. Exorto para os irmãos lerem todos os salmos. Mas olha que interessante o Salmo 15 fala. Ele fala: quem habitará no tabernáculo de Deus e na sua montanha santa, no paraíso celeste, irmãos. O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa reto em seu coração, cuja língua não calunia, irmãos. É muito difícil segurar a nossa língua. É muito difícil não falar erradamente sobre o nosso irmão. E o rei Davi nos exorta aqui no Salmo 15. O que não faz mal ao seu próximo e não ultraja seu semelhante. Ora, irmão, Jesus ele é muito sério, é muito crítico. Ele falava que ultrajar o semelhante, entendeu? Era de várias formas. Você ultraja o seu semelhante quando você não valoriza ele como a você mesmo. Você ultraja o seu semelhante quando você olha para a esposa dele, ou você olha para o marido da sua vizinha e cobiça. Então existem muitas formas de ultrajar e Jesus nos ensina essas formas. Então nós temos que observar detalhadamente as palavras de Jesus. Então, irmãos, continuando aqui, ó. O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. A honrar, irmãos, a Deus sobre todas as coisas, mas também honrar o servo de Deus, aquele manso, humilde e obediente que pratica a vontade do Senhor Deus. Então, continuando, e o que não retrata juramento, mesmo com prejuízo próprio. Então, se você falou uma coisa, irmãos, mantenha a palavra, desde que seja segundo a vontade de Deus, desde que seja uma palavra que é aprovada por Deus. E ele vai mais longe: não empresta dinheiro à usura. Ora, irmãos, os homens vivem se apegando no dinheiro, vivem amando mais o dinheiro do que o seu semelhante. Muitos falam que
que a prosperidade de Israel, de um israelita, está na confiança em Deus, e exato, mas o israelita também, ele ama seu próximo, e ele não empresta dinheiro com usura. Hoje em dia, infelizmente, até nas igrejas, eles estão cobrando juros por atraso. Então, é uma vergonha, irmãos, é uma vergonha. Muitos cristãos que se dizem seguidores do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, eles são verdadeiramente uma vergonha. Por quê? Porque eles não veem a palavra de Deus, nem a palavra de seus santos profetas, e muito menos a palavra do nosso Mestre Yahushua HaMashiach, o Salvador que Deus nos enviou e ungiu para nos salvar. Então, irmãos, é muito importante que nós fiquemos atentos, literalmente atentos à palavra de Deus. E para finalizar, ele fala que não recebe presente para condenar o inocente e reafirma: aquele que procede assim jamais será abalado. E é por causa disso, irmãos, que nós vimos Senhor Jesus firme e confiante, mesmo com todo o sofrimento que ele teve. E é por causa disso que muitos observando o Holocausto daquele fascista Hitler, quando eles foram levados ao matadouro, foram levados aos campos de concentração, que posteriormente sabiam que iam morrer, eles não levantaram a voz e eles ficaram resilientes, ficaram aceitando a situação. A resiliência aí, irmãos, é confiança em Deus, não é resiliência para lutar, para matar, para reivindicar pela força e pelas armas uma libertação, mas sim esperando a libertação do nosso Deus Todo-Poderoso. E com certeza, irmãos, chegam, irmãos. Se não chega nesse mundo, chega no mundo vindouro, chega no paraíso de Deus. E é por causa disso que esses vão habitar no tabernáculo de Deus, como é a abertura do Salmo 15. E eles vão habitar no tabernáculo de Deus e na santa morada do nosso Deus Altíssimo, aonde o nosso Mestre vai nos preparar uma morada, porque ele já nos falou que haverá muitas moradas, e a felicidade será eterna, e a vida será plena, em regozijo e felicidade eterna. Amém, irmãos? Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus sempre esteja orientando e ensinando a todos. Amém. Fica com Deus.